E agora vamos para o Liberdade de Opinião, mais um assunto para análise de Fernando Mollica e Boris Casoy por aqui. O pré-candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a criticar a reforma trabalhista. Lula afirmou ontem, em um evento com lideranças sindicais, que a mentalidade de quem fez a reforma trabalhista e a reforma sindical é escravocrata. A mentalidade de quem fez a reforma trabalhista e a reforma sindical é a mentalidade escravocrata. A mentalidade de quem acha que o sindicato não tem que ter força, que o sindicato não tem representatividade. No mundo desenvolvido, em que você tem economia forte, você tem sindicato forte. Você tem em qualquer país do mundo. Quero saber de Fernando Mollica primeiro, hein, Mollica? Essa afirmação aí de Lula, ela é justa, é correta com os empresários que defenderam essas reformas trabalhistas? Escravocrata é uma palavra pesada demais, né? É muito pesado, né? Não é essa a questão, né? Não se coloca aí. Aí é palavra de palanque, enfim, não é isso, né? Agora, o que o Lula foca, ele chegou a falar há algumas semanas em revogar as mudanças trabalhistas, né? Aquela reforma trabalhista feita no governo Temer. Depois ele foi aliviando, né? Eu lembro que eu observei aqui, desde aquele comício do 1º de maio, que ele não fala em revogar a reforma trabalhista. Fala em mudanças trabalhistas, fala isso, fala aquilo, falou em ampliar e criar direitos para trabalhadores autônomos, como entregadores de comida, motoristas de aplicativos, mas não falou em assinar a carteira desses trabalhadores, falou em criar direitos, enfim, é uma outra situação. Agora, o que ele tem falado, quando ele trata desse assunto da reforma trabalhista lá do governo Temer, ele foca muito nessa questão do antigo imposto sindical, né, na contribuição sindical, que a reforma tornou opcional, né? Isso é uma coisa antiga que vinha lá da legislação trabalhista de há muitas décadas, que todos os trabalhadores com carteira assinada tinham um dia de seu trabalho, um dia por ano de trabalho, aquele valor correspondente ao trabalho naquele dia era entregue aos sindicatos, era entregue à estrutura sindical. Era algo que basicamente sustentava os sindicatos, sustentava as organizações sindicais, as federações, as confederações, mas que também servia como margem de muita fraude. Havia muitos sindicatos picaretas que existiam apenas para arrecadar essa contribuição sindical, que era compulsória, fosse o trabalhador sindicalizado ou não. O PT, lá no início do PT, lá no final dos anos 70, início dos anos 1980, o PT era contra o imposto sindical. Era contra a chamada unicidade sindical, defendia que cada sindicato deveria se impor se impor junto aos trabalhadores, conquistar a adesão dos trabalhadores e aí sim se sustentar. E o problema é que essa reforma trabalhista acabou com a obrigatoriedade da contribuição sindical de uma hora para outra. Não estabeleceu um prazo de um ano que fosse, olha, aos poucos ir diminuindo. Foi assim, na lata. Hoje o trabalhador pode pagar a contribuição sindical se ele quiser, e pouquíssimos querem. O próprio Lula recentemente já disse isso. O mês do desconto do imposto sindical, o mês que os sindicalistas, os sindicalizados, ou que os trabalhadores mais reclamavam com ele. Então ele quer uma alternativa a isso. Fala de criar uma assembleia, a categoria decidir, o que é algo bem complicado, né? Não é algo simples resolver essa questão. Mas o problema é que a legislação trabalhista, ao mesmo tempo que tirou essa fonte de renda dos sindicatos, criou aquela ideia de que o negociado é superior ao legislado, ou seja, em vários pontos da nova legislação, inclusive para definição se um ambiente é insalubre ou não, pagamento de divisão de lucros da empresa aos empregados, tudo isso, o acordo coletivo entre patrões e empregados vale mais do que a legislação. Então, ou seja, criou-se uma regra que valoriza a negociação e se enfraqueceu um dos polos que negociam, que é o polo dos sindicatos. Como é que resolve isso? Vai ter que ser negociado. Agora, também não pode ser imposto isso, até porque as relações de trabalho mudaram no Brasil e o Lula tem uma certa dificuldade de admitir isso. A grande parte dos trabalhadores brasileiros, quem trabalha, seja como autônomo, seja de carteira assinada, enfim, a maior parte dos empregos não é formal, do trabalho não é formal.
A maior parte dos trabalhadores brasileiros não tem carteira assinada. E não vai, e as mudanças que vêm com a evolução dos tempos, isso é natural. Essas mudanças estabelecem uma nova cara do trabalho. Não é que se queira acabar com a carteira assinada, que é algo importantíssimo, que dá muita segurança para os trabalhadores, mas há outras formas de trabalho. Não dá para brigar o tempo inteiro com isso. Agora, o Lula vem do universo sindical, a carreira política dele é uma decorrência do trabalho sindical. É natural até que ele bata muito nesses pontos, que ele se fixe muito nesses pontos. Mas não dá para negar uma nova realidade. Essa conciliação vai ter que ser feita. O Lula sempre foi um grande negociador, né? A carreira dele política se fez muito na base dessa negociação. Vai ter que se encontrar uma forma de buscar isso. E, de preferência, com uma discussão menos emocional, né? Com uma discussão mais racional, que preserve aí interesses da sociedade como um todo. É isso, Stephanie. Valeu, Fernando Mollica.